Pai do Senhor, meus irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a este programa Ministério Prega a Verdade de Deus. Estava aqui em casa e o Espírito Santo falou comigo para me estar ministrando uma palavra. A chama está queimando em meu coração para transmitir esta mensagem nessa tarde. Tema da mensagem: as máscaras vão cair. Tema da mensagem: as máscaras vão cair. Vou guardar um pouco para que os irmãos entrem, para que eu possa começar a ministrar uma poderosa palavra de Deus. Compartilhe aí você, minha irmã. Você que entrou, compartilhe, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa tarde. Compartilha aí, que Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. Vai compartilhando aí, porque o que Deus tem para fazer hoje, nessa tarde, é algo tremendo. Tema da mensagem: as máscaras vão cair. O texto a qual estarei lendo, texto base para a pregação dessa tarde, está em 1 Reis, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 6. 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Tema da mensagem: as máscaras vão cair. Então vamos para o texto. 1 Reis, capítulo 14, versículo 1 ao 6. O texto nos diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Ahias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló. E entrando na casa de Ahias, e já Ahias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa de sua velhice. Porém o Senhor disse a Ahias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe farás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Ahias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras notícias. Acabamos de ler 1 Reis, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo de número 6. Vamos entender esses versículos. Quando o reino de Israel foi dividido após a morte de Salomão, Jeroboão ficou governando sobre 10 tribos em Israel, cuja capital
veio a ser Samaria. E Roboão, seu irmão, reinou sobre 2 tribos, Judá e Benjamim. E o reino de Judá teve por capital Jerusalém. Jeroboão tornou-se um rei idólatra, e para agradar o povo, mandou fazer 2 bezerros de ouro, e declarou ao povo que estes eram seus deuses, que o tiraram do Egito. Jeroboão, ele reinou 22 anos sobre Israel, e fez todo Israel pecar e se afastar do Deus vivo e verdadeiro, perdendo ele todo o temor e respeito ao Deus de Israel. Jeroboão, ele constitui sacerdotes para ministrar no altar da idolatria. E por esse tempo seu filho Abião veio a adoecer. Interessante que Jeroboão, querendo ele alguma resposta de Deus, ele pediu para que a sua mulher se disfarçasse e isse até o profeta que estava em Siló, profeta chamado esse Ahias, visto que se ela fosse sem o disfarce, ele temia não ser atendido pelo profeta. Todavia mesmo disfarçada, a mulher de Jeroboão foi reconhecida, porque o Deus vivo e verdadeiro de Israel revelou ao profeta que já estava com a sua visão escurecida, mas dos olhos de Deus, escute isso aqui, que isso aqui é importante, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. A Bíblia diz que dentro da casa do profeta, a máscara da mulher de Jeroboão caiu e a sentença foi dada a ela. Não adianta nada tentar disfarçar, nem fingir o que não é diante de Deus, porque um dia Deus terá um encontro com essas pessoas que estão disfarçadas de cristão, por trás de uma capa e brincando de ser crente. Escute isso aqui, Deus, ele tolera por um tempo e dá oportunidade para essas pessoas se decidirem. Caso elas insistam no fingimento, caso elas insistam no disfarce, na hipocrisia, Deus vai agir, tirando as máscaras de muitos, e a verdadeira identidade será revelada. A mensagem nessa tarde é que as máscaras vai cair. São muitos nos dias atuais, disfarçados de pastores, mas são lobos devoradores. São muitos também que estão disfarçados de grandes líderes de igrejas e manipulam grandes massas, fazendo do povo negócio e omitindo o verdadeiro evangelho. Mas as máscaras, eu glorifico a Deus, porque as máscaras estão caindo e vão continuar a cair. O disfarce não vai permanecer por muito tempo, porque Deus tem pressa. Escute isso aqui, que isso aqui é forte. Deus tem pressa
em revelar quem são os falsos. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Salmo 101:7. Olha o que a Bíblia nos relata. Está escrito assim, Salmo 1:7: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Então eu quero dizer para você que está vendo essa live, para você que ainda vai assistir, para você que ainda vai compartilhar esta live, eu quero dizer para você que é tempo de deixar o fingimento, é tempo de deixar a malícia, é tempo de deixar o engano, é tempo de deixar a hipocrisia, é tempo de deixar o disfarce e se voltar para Deus com um coração verdadeiro e sincero. Você pode dizer amém por esta palavra? 3 tipos de máscara. Eu quero falar sobre 3 tipos de máscaras que vai cair e está caindo nesse tempo de pandemia. 3 tipos de máscara. Máscara nos fala de falsidade. Máscara nos fala de fingimento. Máscara nos fala de disfarce. Máscara nos fala de hipocrisia. E nos fala de coisas semelhantes a estas. Uma pessoa que vive uma vida de transparência e sinceridade não precisa tentar esconder-se por trás de uma capa de falsidade e hipocrisia. O problema nos dias atuais, o problema nos dias ordienos, é que as pessoas muitas vezes preferem camuflar a sua verdadeira identidade ao invés de viver a realidade. Mas eu glorifico e exalto o nome de Jesus, porque as máscaras sempre caem. Então eu quero ministrar aqui sobre 3 tipos de máscara que vai cair nesse período de pandemia. Primeira máscara, a máscara da falsa amizade. Podemos ver que Deus está permitindo esta situação no Brasil, essa situação no mundo, para a máscara da falsa amizade cair por terra. Entenda isso aqui. As pessoas muitas vezes se aproximam das outras e dizem ser amigas, porém são muito interesseiras. Amigo é joia rara. Um verdadeiro amigo deve ser muito valorizado. Tem pessoas que dizem amigas, mas é na hora da dificuldade e da adversidade que o verdadeiro amigo se revela. Olha o que a palavra de Deus nos diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amigos de longe temos muitos, amigos de perto temos alguns, amigos íntimos quase não temos, amigos verdadeiros é muito raro, quase não existem. O homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Provérbios capítulo 18, versículo de número 24. Escute isso aqui: quem trai não é o inimigo. Quem trai não é o inimigo, e sim o amigo.
Disse o salmista Davi: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, meu companheiro, meu confidente e meu amigo íntimo. Praticávamos juntos agradavelmente e íamos com a multidão à casa de Deus. Salmos 55, 12 ao 14. Então Davi está dizendo no Salmo 55, do 12 ao 14, que quem traiu ele não foi os inimigos. Quem traiu Davi não foi os que estavam longe. Davi diz que quem traiu ele é aquele que comia o pão na sua própria mesa. Às vezes nós somos vítimas de traição por parte daqueles que menos esperávamos, mas isto é para que se revele a falsidade e venha cair a máscara daqueles que dizem ser amigos. Mas temos um amigo, nós temos um amigo que nunca nos decepciona e nunca vai nos abandonar. Esse amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus, Ele está permitindo essa pandemia, esses acontecimentos, para que máscaras espiritual venha cair no nosso meio. Eu quero glorificar e exaltar o nome de Jesus nessa tarde, porque no meio desta pandemia, a máscara da falsa amizade está caindo por terra. A segunda máscara que está caindo por terra nesse tempo de pandemia é a máscara do falso cristianismo. Nós chegamos em uma época em que muitas pessoas se intitulam cristãos, o que antigamente era visto por muitos como um termo pejorativo, hoje para muitos virou moda ser cristão. Muitos estão entrando nas igrejas e sendo participantes ativos de toda a liturgia do culto, mas na prática a sua vida não corresponde à verdadeira identidade de um seguidor de Cristo. Tem pessoas que se dizem cristão, mas tem uma língua solta para falar mal da vida dos outros. Olha o que a palavra de Deus nos diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. Tiago capítulo 1, versículo de número 26. Tem pessoas vivendo de aparência, até parece ser um verdadeiro cristão, mas vive uma vida dupla, quer servir a Deus e ao mesmo tempo agradar ao mundo. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mamon representa o Deus das riquezas e dos prazeres mundanos. O apóstolo Paulo escreveu: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este zelo: o Senhor conhece
os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 19. Há muitos que se dizem cristãos e têm título de pastor, mas são falsificadores da palavra de Deus e estão até atraindo multidões, oferecendo-lhes um evangelho de facilidade, fazendo do povo negócio e lhe apresentando um Jesus capitalista, tornando as pessoas cada vez mais compulsivas pelas coisas materiais. Jesus é lindo, o evangelho é maravilhoso, mas muitos que se dizem cristãos têm manchado a boa imagem do evangelho com as suas atitudes ímpias. Mas as máscaras, escute isso aqui, mas as máscaras dos falsos estão caindo e Deus vai ajustar contas com quem está brincando de ser crente. Então, nesse tempo de pandemia, está caindo a máscara da falsa amizade e está caindo também a máscara do falso cristianismo. É agora, nesse tempo de pandemia, é que a gente está vendo quem realmente tem a identidade de seguidor de Cristo e do seu evangelho. Podemos ver que tem pessoas que estão agradecendo a Deus porque os cultos diminuíram, mas tem pessoas que estão tristes por ter poucos dias de culto. Então a máscara do falso cristianismo está caindo. Pregadores que pregavam para 3, 4, 5 mil pessoas já não conseguem numa igreja pregar para 15, 20, porque eles não estão interessados em pessoas, eles estão preocupados em apresentar no Jesus capitalista, eles estão preocupados em tornar as pessoas cada vez mais compulsivas pelas coisas materiais. Quem está pregando hoje nas igrejas? Quem está cantando hoje nas igrejas? São os pregadores, os remanescentes, e são os cantores remanescentes. São aqueles que verdadeiramente amam o evangelho de Cristo. A terceira máscara que está caindo é a máscara da falsa santidade. A máscara da falsa santidade está caindo nessa época de pandemia. Tem pessoas dentro da igreja vivendo e pregando uma falsa santidade. Uma santidade de aparência exterior, baseada em preceitos de homens, sendo um verdadeiro sepulcro caiado. Jesus censurou os escribas e fariseus, porque eles aparentavam ser o que na verdade não eram. Eles foram chamados por Jesus de hipócritas e sepulcro caiados. Mateus capítulo 23, versículo 27. Eles ensinavam e não praticavam, se escondiam em uma capa de aparente santidade, mas interiormente estavam cheios de pecados. E hoje, nos dias atuais, não é diferente. Os escribas e fariseus modernos estão por aí, se escondendo
por trás de uma máscara, mostrando aparência de piedade, mas na prática, eles negam e são contraditórios no que falam. Eu li uma frase que dizia o seguinte: admire as pessoas que confessam suas fraquezas e tenham cuidados redobrado com aquelas que vivem arrotando santidade. Eu quero que você entenda que esta frase que eu li não é regra, mas é de desconfiar que quando umas pessoas sobem num pedestal de santidade e se acha melhor que todos, atente para os passos delas e se comprovará que é tudo uma farsa. Aprenda isso aqui: a santidade que vem de Deus é humilde, simples e com respeito. A santidade que vem de Deus, primeiro, ela é humilde; segundo, ela é simples; e terceira, é uma santidade com temor. Isso quer dizer uma santidade com respeito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, a santificação no respeito às coisas de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. Na Bíblia não tem santinho, nem santarrão, basta ser santo. Na Bíblia não tem santinho, nem santarrão. Deus quer que nós sejamos santos. As máscaras de santidade dos hipócritas estão caindo e vão continuar, porque está escrito, Salmo 101:7, aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Esse tempo de pandemia é um tempo que Deus está usando, é um tempo que Deus está permitindo para Ele ajustar a sua igreja. É um tempo que Ele está permitindo para que as máscaras no meio gospel, para que as máscaras no meio evangélico venham a ser retiradas. É tempo de ajustar-se com Deus, porque Deus, Ele é misericordioso e Ele é bondoso. Então eu quero concluir esta mensagem nessa tarde dizendo: é tempo de tirar as máscaras. Grave isso aqui: é tempo de tirar as máscaras e viver a verdadeira identidade de homem e de mulher de Deus. Eu vou repetir isso aqui: é tempo de tirar as máscaras e viver a verdadeira identidade na presença de Deus. É tempo de deixar o disfarce da hipocrisia e viver a verdade de Deus. Eu vou dizer de novo: é tempo de deixar o disfarce da hipocrisia e viver a verdade de Deus. É tempo de deixar a capa da malícia, a máscara do fingimento, a máscara da falsidade, e é tempo de vestir as vestes da sinceridade e da verdade, e confessarmos para Ele
as nossas fraquezas, porque quando nós confessamos as nossas fraquezas para Ele, a Bíblia diz que Ele vai nos socorrer. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, Ele alcança misericórdia. Que na minha vida, que na sua vida, que na vida da igreja brasileira, que na vida da igreja universal, que possa cair a máscara da falsa amizade, que possa cair a máscara do falso cristianismo, e que possa cair também a máscara da falsa santidade. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que está acontecendo muitas coisas estão acontecendo na saúde, muitas coisas estão acontecendo na economia, muitas coisas estão acontecendo na nossa vida social, mas eu quero glorificar a Deus que a coisa mais importante que está acontecendo nesses dias atuais é que as máscaras das igrejas brasileiras, as máscaras da igreja universal está caindo por terra. Eu glorifico a Deus e tenho certeza, irmã Valdenice, Sueli, irmão Silvio, irmão Clemente Candelário, eu tenho certeza e convicção que a igreja voltará a ser igreja, que o povo de Deus voltará a ser povo de Deus. Eu tenho certeza e convicção que nós voltaremos ainda a ter a essência do Evangelho, porque a essência do Evangelho não é oba-oba. A essência do Evangelho não é receba. A essência do Evangelho não é revelação. A essência do Evangelho sempre foi e sempre será transparência. Sempre foi, sempre será santidade. Lecaiosei assuricandarás. Eu creio que Deus está mandando um avivamento para nossas igrejas. Eu creio que as máscaras estão caindo. Eu creio que a máscara da falsa amizade, a máscara do falso cristianismo e a máscara da falsa santidade está caindo por terra. Quem crê comigo diz aí: as máscaras estão caindo. Escreva aí: as máscaras estão caindo. Eu quero profetizar nessa tarde que as máscaras estão caindo. Escreva aí, você que está acompanhando este programa, você que está acompanhando esta palavra, escreva aí: as máscaras vão cair. Escreva aí, por favor: as máscaras vão cair. Que máscaras que vão cair? A máscara da falsa amizade, a máscara da falsa santidade e a máscara do falso cristianismo. Essas três máscaras estão caindo no meio evangélico. Fique com esta palavra. E se tiver alguma máscara na sua caminhada, talvez você está andando anos e anos com Cristo, carregando uma máscara, deixe esta máscara cair hoje. Escreva aí: as máscaras vão cair. As máscaras vão cair. Laiosek andaiassuri. Nós iremos viver uma vida de transparência. Uma vida de transparência diante dos homens e diante de Deus. Fique com esta palavra. E que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. E que Deus abençoe a tua igreja, porque eu tenho certeza que nesse período de crise, nesse período de pandemia, as máscaras estão caindo no meio evangélico. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra para que outras vidas possam ser abençoadas, porque a Bíblia diz
segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe.